E aí, otaku de plantão? Aqui é o canal Opinião Otaku e hoje eu venho opinar sobre os meus personagens favoritos dos animes. Eu montei uma lista com personagens que eu acho os mais legais de vários animes, claro, diferentes. Então eu vou trazê-los aqui e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários seus personagens favoritos dos animes, colocando o nome do personagem e o anime em questão. E talvez, se quiserem e tiverem tempo para isso, comentarem o porquê vocês gostam deles. Vamos lá? Antes de começar, gostaria de avisar que esse vídeo vai conter spoilers sobre o anime em questão, já que for falar de alguns personagens. Então, fiquem atentos sobre isso. Se quiserem continuar, podem continuar. Se quiserem parar, assistir o anime e depois voltar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Outro personagem marcante também na minha infância é o Matt Ishida, do Digimon Adventure. Digimon, claro, aquele anime lá dos monstros digitais. O Matt é quase que o segundo principal, por exemplo. O principal é o Tai, no caso. E eu não gosto muito do Tai. O Tai é super confiante, faz tudo, sempre pra frente também. Ele não tem medo de nada, não pensa em nada, não forma estratégia pra nada. O Matt já é mais cauteloso, ele tem medo de que faça alguma coisa imprudentemente e se arrisque e acabe botando os amigos em perigo. O Tai, ele não pensa nisso, ele sempre tá indo, querendo ir, bora, bora, bora. O Matt, ele sempre pensa nos outros primeiro, sempre pensa no irmão, principalmente, para não deixá-lo se machucar. Então eu gosto muito do Matt. Essa rivalidade dele com o protagonista é muito interessante até os dias atuais, já que Digimon veio evoluindo, foi o 2, eles já cresceram, teve o 3, estão maiores, e agora teve o Last Kizuna, onde eles já estão adultos. Então essa rivalidade continua até os dias atuais, mas claro, a amizade sempre mais forte do que essa rivalidade, mas adoro a personalidade dele, o jeito de ser. Desde criança gostava muito dele quando assistia na TV e continuo gostando até os dias de hoje. Outro personagem muito interessante também é Kai Iwatari, do anime Beyblade. Ele também é o antagonista, podemos dizer assim, do principal, é o principal rival do Tyson, que é o protagonista no caso. Ele é talvez o mais forte, ou o segundo mais forte, dentre todos os principais, que no caso são 4. Mas, claro, o Beyblade tem muito protagonismo, então o Tyson sempre vence todas as competições e todos os duelos que faz com o Kai, no caso, o Tyson vence. Quando é duelo para valer no torneio, o Tyson vai vencer, porque ele é o protagonista, mas quando eles lutam fora do torneio, o Kai geralmente ganha com muita facilidade do Tyson. Isso é meio incoerente. No mangá, teve alguns avanços também futuro, depois do último episódio do anime, onde o Kai também continua humilhando o Tyson. Isso mostra a diferença, mas o protagonismo sempre é mais forte. Mas mesmo assim, gosto muito do Kai, o jeito arrogante dele. Ele se torna também um vilão da primeira história, depois ele volta a se tornar do bem de novo. Ele é bem orgulhoso, mas ele é muito poderoso. Seu símbolo também é a Fênix, então isso também me chama muita atenção. Ele é um personagem incrível, tanto visualmente como de personalidade. Gosto muito dele. Outro personagem que eu gosto bastante é o Sesshomaru, do Inuyasha. Ele é o irmão do protagonista, o Inuyasha no caso. Ele inicia a história como praticamente um vilão. Ele fica indignado que o pai dele deu a espada mais poderosa para o irmão mais novo e não para ele próprio, Sesshomaru. Isso deixa ele bem bravo e ele tenta de todas as formas pegar essa espada para ele e sempre entra em lutas contra o Inuyasha. Claro, no futuro isso vai diminuindo, mas ele continua sempre brigando com o irmão, nunca admitindo. Mas no final ele luta do lado do bem contra o vilão, no caso. Então a história dele é bem legal, bem interessante. Ele começa a ter mais simpatia pelos humanos, coisa que ele não tem por ele ser um yokai completo. Então ele é um demônio, no caso, mas tem uma feição bem humana. E quando ele conhece uma garotinha que estava tentando cuidar dele depois que ele perde uma luta para o Inuyasha, ele meio que ignora ela inicialmente, mas ela mesmo assim traz comida para ele, traz coisa para ele, mas ele fala que não vai comer, já que ele é um demônio, ele come outras coisas e não aquilo que ela está trazendo. Então depois ele encontra ela morta, mas ele tem uma espada que pode ressuscitar uma pessoa uma única vez, então ele salva a vida dela, ela passa a acompanhar ele e ele vai proteger ela. Então no final ele sempre vai protegendo ela e ganha mais simpatia pelos humanos e se torna um mocinho, por exemplo, mas sempre com aquele ar de superioridade, de arrogância também. Ele é um típico também anti-herói, que nunca se acha fraco, ou que se chamarem de fraco ele fica bem irritado. Outro personagem, agora no caso é uma mulher, é a Kyokai, do mangá Kingdom. Tem anime também, mas não vale nem a pena assistir, eu falo mais do mangá mesmo.
onde ainda estou lendo, já que ainda está em andamento. A Kyokai é uma guerreira de um clã bem sinistro, de assassinos. É um clã que tem um ritual bem macabro, onde várias pessoas do clã eles são destinados a lutar entre si até a morte, até sobrar apenas um, no caso, que se torna a sucessora. A Kyokai, ela não é a sucessora mesmo do clã, pois a sua irmã a dopou no dia desse teste e foi para a batalha e acabou até sendo morta por conta disso. Quando ela chegou lá, o teste já tinha acabado e a vencedora já tinha sido escolhida. Ela só vê a cabeça da irmã dela no chão e decide se vingar de todo o clã e também da pessoa que matou a irmã dela, no caso a vencedora do ritual. Essa é a sua missão de vida. Ela já lutou contra essa pessoa, mas eu não vou contar o que aconteceu. Gosto muito dela. Ela encontra o protagonista logo numa das missões iniciais dele, numa guerra, mostra sua força. Depois ela até enfrenta o protagonista numa batalha mais à frente e depois se une a ele e fica no seu exército como sua tenente por bastante tempo, até os dias atuais, por exemplo. Ela deu uma saída, depois voltou. Claro, ela saiu para fazer a vingança dela, depois ela retornou. E então isso se segue, mas eu gosto muito dela, do estilo de luta dela, da personalidade dela. Ela tem um certo romance também com o protagonista, apesar dela ser meia masculina, podemos dizer assim. Pessoas não sabem que ela era uma mulher, poucos sabiam disso. Depois que descobre que ela é, mas ela é bem bonita, mas ela esconde bastante o rosto, o corpo dela, então não dá muito para saber a sua aparência. Mas eu gosto muito da personagem, sua personalidade, suas habilidades de luta são incríveis. Gosto muito dela quando ela começa a fazer a dança da morte dela, é incrível. Outro personagem que eu me amarro é o Guts, de Berserk, também. Tem filme, mangá, tem anime. Não curto muito ver o anime, no caso. O filme é até interessante, mas o mangá, claro, é a obra-prima. E o Guts, claro, é um personagem incrível, de um sofrimento absurdo, desde criança, desde que nasceu. Ele só conheceu sofrimento, dor. Nos poucos momentos de felicidade dele foram bem pequenos e depois mais dor veio, acabou vindo. Então a vida dele é só de vingança, depois do que acontece com os companheiros dele e da traição do Griffith, que era o líder do bando do Falcão e melhor amigo dele. Então ele busca vingança contra esse homem e então a luta se segue, o mangá ainda está em andamento e essa luta contra o Griffith e contra os demônios se segue. E eu acho muito legal o Guts, ele é frio, não se importa muito com ele próprio, mas ele protege bastante as pessoas que andam com ele, apesar dele sempre querer ficar mais sozinho. Sempre tem pessoas ao seu redor, isso é bem legal. As pessoas acabam gostando dele, até se apaixonando por ele como uma outra pessoa, e geralmente tem gente que gosta muito dele, porque ele é muito forte e ele luta pela justiça e não se importa muito, ele enfrenta os demônios de igual para igual, isso mostra a sua força atualmente. Então eu acho ele bem interessante, devido ao seu passado, devido a toda a sua história e devido à sua força também e personalidade. Outro personagem muito legal que eu gosto é o Shoran Lee, de Sakura Card Captor. Passou também na TV aberta. Ele é tipo o rival da protagonista, que é a Sakura, no início. Ele quer pegar as cartas Claw, no caso, então ele é um rival imediato. Eles brigam até um certo ponto do anime. Depois ele acaba perdendo essa disputa e também tem um romance com a protagonista, ele acaba se apaixonando por ela, e isso vem andando até os dias atuais. Ainda também está lançando novos capítulos do mangá, onde eles já estão um pouco mais velhos. Começa com eles bem, mais ou menos, ali no final do primário, mais ou menos, mas eles já estão praticamente no ensino médio. Então temos mais história pela frente, mas eu gosto muito dele, o jeito de lutar com a espada dele, o seu jeito também de pensar. Ele é bem estrategista também, ele tem muita habilidade em artes marciais também. Então eu gosto bastante da sua personalidade, do seu jeito de ser. O jeito arrogante dele inicialmente também era bem interessante. O jeito sempre misterioso. Eu gosto muito desse tipo de personagem. Outro personagem que eu acho bastante interessante é o Rei Kiriyama, do Sangatsu no Lion. É um anime seinen, no caso. É um anime de jogo de tabuleiro, no caso. Então eles lutam no tabuleiro ali. É tipo o xadrez lá do Japão. Eu não sei direito o nome, mas a história em si não é só focada no jogo em si, e sim na história de vida dele, que é bem triste. Ele perdeu os pais no acidente de carro e a irmã também, e foi adotado por uma família, e acabou que, por ele ser muito melhor que os irmãos adotivos dele, o pai acabou focando mais nele e meio que ignorando os outros irmãos, os filhos legítimos no caso dele, e isso acabou trazendo muitos problemas para ele
a família dele ficou meio distante um do outro, então acabou causando problemas. Então, logo que ele conseguiu chegar aos 16 anos, ele pensou logo em sair de casa, já que o clima estava quase que insuportável dele ficar ali. O pai dele, claro, não queria isso, mas ele percebeu que estava fazendo mal àquela família e ele decidiu se afastar. Mas é uma história muito incrível. Depois ele encontra 3 irmãs que moram lá com o avô e ele acaba tendo essa convivência com essas irmãs. Há uma mais velha, depois uma que tem uma idade bem próxima da dele e uma bem pequenininha, de mais ou menos uns 4, 5 anos. E é bem interessante todo o convívio dele, o amadurecimento dele, o jeito dele ser. Acho um dos protagonistas mais incríveis de todos os animes, do jeito que ele se impõe, do jeito que ele joga também o jogo lá. Ele é um dos prodígios desse jogo e ele sempre busca crescer e melhorar, sempre se empenhando bastante. Então eu gosto muito dele. No mangá que eu estou acompanhando, ele é muito incrível, é melhor do que no anime em questão, pois o anime não cobriu muito da obra ainda. No mangá ele está de forma exuberante, então para mim também um dos melhores protagonistas que eu já vi. Outro personagem que eu gosto bastante é o Kishibe Rohan, de Jojo. Ele aparece na parte 4, ele tem um stand que acaba por fazer sua cara virar tipo um livro, mais ou menos assim. Ele consegue ler todo o seu passado, toda a sua história, essas coisas que você fez. Então ele é muito incrível e muito perspicaz por conta disso. Sempre quando ele se acha em perigo, ele ataca antes, né, sem pensar, não quer nem saber se a pessoa é inocente ou não. Ele está atacando, ele quer saber se a pessoa está pensando em atacá-lo ou quer planejar alguma coisa contra ele. Ele é um personagem muito perspicaz, é muito legal de acompanhar toda a sua história, no caso, a sua rivalidade também com o protagonista, já que ele não gosta muito do protagonista dessa parte 4. Mas ele é muito legal, muito interessante, gosto muito da sua personalidade. Ele é também meio arrogante, mas muito inteligente, muito perspicaz. Ele se antecipa a vários movimentos das pessoas, de quem tenta atacá-lo. Então ele sempre consegue sair de situações que parecem impossíveis e eu acho ele muito interessante, muito legal de se acompanhar. Então é isso. O que vocês acharam dessa minha lista? Deixem aí nos comentários seus personagens favoritos, suas histórias e tudo mais, o anime que eles pertencem também. Eu vou ficar no aguardo. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!